Filomático, o universo da filosofia e da matemática. Uma visão sistêmica da inclusão, preparando pessoas para as mudanças. Na maiêutica, a arte de fazer nascer as ideias nos dá uma visão completa sobre a inclusão, preparando pessoas para que possam acontecer as mudanças necessárias. Para isso, o primeiro passo é a sintonia. Então, é necessária a sintonia para que a vida mantenha o seu sincronismo em perfeita órbita. Além disso, temos que ver atentamente o lado humano da comunicação, a face humana dos relacionamentos. Para isso, nós precisamos entender os dois trinos lógicos que aproximam pessoas. Então, vamos convidar vocês a tomar um chá. Esse chá nos levará a um entendimento muito maior do que imaginamos. Isso se nós dermos as devidas atenções. Talvez você não tenha a escola dos teus sonhos, mas se tiver o chá, começará a perceber que esse trino nos mostrará as verdadeiras causas que nos impedem de avançarmos. Vamos então à fecundação dos trinos. Primeiro trino, que é o nosso chá: conhecimento, habilidade e atitude. Com o conhecimento, nós teremos o saber. Com a habilidade, nós teremos o saber fazer. E com a atitude, nós faremos, nós teremos o fazer. E estando feito, nós perceberemos que, se ser melhor é possível, então ser bom já não basta. Com tudo isso, é importante ficarmos atentos que não só basta tomarmos este chá, precisamos também irmos direto a um segundo trino, que são premissas básicas que fazem parte do processo de inclusão. São elas: percepção, inferência e julgamento. Geralmente as pessoas estão acostumadas a julgar primeiro, para por último perceber. Às vezes, até fazem uma inferência aqui, outra acolá. Inferência é uma dedução feita com base em informação ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Inferir é deduzir um resultado por lógica, com base na interpretação de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão a partir de outras percepções ou da análise de um ou mais argumentos. Exemplo: se eu tiver dinheiro, irei viajar. Se eu viajar, ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, ficarei feliz. O silogismo é um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução a partir de duas premissas, ou seja, é um tipo de inferência. Portanto, é importante entendermos que o primeiro trino nos levará ao conhecimento, habilidade e atitude. Porém, não adianta termos conhecimento e habilidade se não acionarmos a nossa atitude. A nossa atitude nos manterá no caminho do conhecimento e fará com que as nossas habilidades sejam evidentes. Temos que ter atitudes, e as nossas atitudes precisam ser frequentes. Para isso, também é importante o segundo trino, que nos trazem as premissas básicas para que possamos incluir pessoas. E essas premissas básicas são percepção, inferência e julgamento. Sem a percepção, sem a inferência e sem o julgamento, dificilmente nós também nos associaremos ao primeiro trino. Precisamos entender que um depende do outro. O primeiro trino depende do segundo trino e o segundo trino depende do primeiro trino. Com isso, gostaria de contar para vocês o que faz com que as oportunidades caminhem lado a lado ao preparo. Passamos uma vida toda nos preparando e sempre buscamos as oportunidades. Por isso, precisamos desse preparo. Contudo, temos que entender que a oportunidade, ela vem às vezes remotamente. E se nos mantivermos no caminho do preparo, com certeza não perderemos as oportunidades. Temos que entender que o preparo e oportunidades geram resultados. E esses resultados só dependem de nós ao acionarmos os dois trinos. Com isso, gostaria de contar uma história bem simples
sobre preparo e oportunidade. Certa vez, estava dentro de um trem um árabe, um brasileiro e um japonês. E, em determinado momento, entrou um besouro. Esse besouro começou a fazer muito barulho. O que o brasileiro fez? Ele foi lá e matou esse besouro em questão de segundos, não dando oportunidade para que ninguém fizesse uma outra ação. Então, logo em seguida, entrou outro besouro. E antes que o brasileiro o matasse, o japonês pegou o besouro, limpou as suas asinhas, limpou as suas perninhas e comeu. Novamente, entra um outro besouro. E antes que o brasileiro esmagasse esse besouro e que o japonês pegasse esse besouro para comer, o árabe ligeiramente pegou o besouro. Ele limpou, arrancou as suas asinhas, tirou as perninhas, soprou o besouro, balançou o besouro, olhou para o japonês e perguntou: quer comprar? Com isso, podemos mostrar através dessa história que o árabe ficou apenas observando. Ele percebeu, ele concluiu e, por último, ele fez os seus julgamentos. Mas antes dele fazer tudo isso, ele trabalhou com o conhecimento de ser um bom vendedor, com as habilidades que ele tinha e precisou acionar a sua atitude em forma rápida, ligeira. Perceba que o árabe, já através do seu conhecimento, através das suas habilidades e acionando a sua atitude, o levou à percepção, à inferência e ao julgamento. Através da sua percepção, ele pôde observar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Através da sua inferência, ele pôde concluir a cena que aconteceu ao seu redor. E por último, ele julgou a ação. E com esse julgamento, ele utilizou os seus conhecimentos, as suas habilidades, e com a sua atitude, ele pôde acionar um resultado. Com tudo isso, é importante ficarmos atentos também às nossas falas. Precisamos entender que as palavras têm poder. Toda e qualquer palavra tem poder. Quando entendemos essas palavras, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. É mais fácil conseguirmos o entendimento das pessoas, é mais fácil conseguirmos o que queremos. Quando a gente fala, por exemplo, ir de encontro a algo, nós precisamos entender se esse ir de encontro significa se chocar alguém. Porque se esse ir de encontro não fosse chocar alguém, nós poderemos estar dando uma informação errada. Porque ir de encontro a algo significa vou trombar em algo. Vou de encontro, vou me chocar com algo. Se eu quero dar uma outra informação, vou buscar algo para mim, então eu preciso ir não de encontro a algo, e sim ir ao encontro de algo. Ir ao encontro de algo é apaziguador, é ir ao encontro de um abraço, ao encontro de um resultado, ao encontro de alguém. Então precisamos entender o que significam as palavras. E isso não seria diferente com a palavra disponível. Significa que nós estamos disponíveis, com os braços cruzados, talvez, com os olhos para cima, pensativo, disponíveis. Mas se nós precisamos de alguém para nos ajudar em uma determinada tarefa, não adianta entendermos que apenas essa pessoa esteja disponível. Para que ela possa fazer uma força, para que ela possa nos ajudar a algo, precisamos entender se ela está disposta. Então, só estar disponível não seria interessante. Seria interessante se ela está disposta a fazer algo, permanecer junto. Seria uma interação de Sócrates. A interação de Sócrates nos diz o seguinte, que quando nós queremos fazer algo, nós permanecemos juntos. E quando Sócrates queria algo, queria mostrar algo para alguém, Sócrates, ele interagia com as pessoas no sentido de buscar as informações. Também existe as palavras eficiente e eficaz. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas eficientes, que você pede uma caneta e ela te entrega uma caneta. Porém, se você se depara com pessoas eficazes, você pode pedir uma caneta e essa pessoa pode te entregar uma caneta, de repente já sem a tampa, para que você possa escrever algo. Ela pode te entregar a caneta sem a tampa e com um papel. Ela pode te entregar a caneta sem a tampa, com um papel, e te perguntar, precisa de algo mais? Então, essa é a diferença entre eficiente e eficaz. O eficiente traz para você aquilo que você pede.
O eficaz vai além das suas necessidades. Ele descobre necessidade por trás das necessidades. É assim que funciona. Envolvimento e comprometimento são duas outras palavras que precisamos ter muita atenção. E quais são o poder dessas palavras? Quando você tem algo que faz parte do envolvimento, você precisa entender o seguinte, que envolvimento é algo que faz com que a pessoa se envolva em um processo. Ela se envolve naquele processo, mas ela não faz parte daquele processo. Ela está lá por alguns momentos, por alguns minutos, né? Deu uma passadinha naquele momento. Então, é diferente da pessoa comprometida. A pessoa comprometida, ela inicia o processo. Ela faz parte do processo. Ela está integrada ao processo. Ela tem visão sistêmica do processo. Ela tem conhecimento, início, meio e fim. Ela entende que é necessário a presença dela para que aconteça a finalização desse processo. Então existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. O envolvimento, você dá uma passadinha, passa por perto, se envolve e vai embora. O comprometimento, você tem começo, meio e fim. Por que uma ou outra pessoa não desenvolve o relacionamento? É simples. Para desenvolver os relacionamentos, nós precisamos entender que existe uma programação que nós chamamos de programação neurolinguística. São sistemas representacionais. Quais são esses sistemas? Nós entendemos o seguinte, que quando nós vamos nos comunicar com alguém, pode ser que essa pessoa não entenda o que estamos falando devido à maneira que nós nos comunicamos. Nós temos pessoas que são extremamente visuais, temos pessoas que já são extremamente auditivas e outras que são sinestésicas. Vamos explicar. Visual, ele consegue ver as imagens, né? Ele vê as imagens internas, ele consegue enxergar o seu ponto. Você mostrou alguma coisa, aquele ponto que você mostrou, ele consegue enxergar. Porém, o auditivo já é diferente. O auditivo, ele ouve, ele consegue ouvir atentamente. Se você fala algo e ele não consegue compreender esse algo, vai ficar difícil o entendimento dele. Então, você precisa ter palavras simples, fáceis, para que ele possa compreender o que você está dizendo. Já o sinestésico consegue olhar com as suas sensações, ele enxerga com as suas sensações. Ele fica tocado com as informações que você fala, porém você precisa mostrar o que você está falando. Então, em uma sala de aula não é diferente. Você tem estudantes que têm canais de comunicação totalmente diferentes. Simplificando, se eu tenho uma caneta no bolso e eu sei qual é a cor dessa caneta, sei todos os detalhes dessa caneta, porém ela continua no bolso, e eu me comunico com uma pessoa que é visual, então não adianta só eu falar as características dessa caneta, eu preciso tirar essa caneta do bolso e mostrar essa caneta para que ela possa enxergar do que eu estou falando, diferente da pessoa que é auditiva. Se eu apenas falo as características, se eu apenas falo os detalhes dessa caneta, ela vai conseguir ver essa caneta, ela vai conseguir enxergar essa caneta. Agora, o sinestésico, eu tenho que tirar essa caneta do bolso, mostrar essa caneta e entregar na mão dele para que ele possa ver com as pontas dos dedos. Ele precisa tocar nessa caneta. Então, esses são simples exemplos para que nós possamos entender como funciona a programação neurolinguística dentro das pessoas. Sabemos que nós todos somos diferentes, nós temos diferenças. Se essas diferenças acontecem comigo, acontece com você. E essas diferenças podem ser estreitadas a partir do momento que a gente entende todo esse processo de comunicação. Para isso, podemos afirmar o seguinte: o óvulo sendo fecundado. Para que isso possa acontecer, é necessário um espermatozoide. Esse espermatozoide participará de uma corrida com mais de 350 milhões de outros espermatozoides e terá pela frente vários obstáculos. Mas antes, precisamos entender o que os espermatozoides carregam. Os espermatozoides carregam as informações genéticas de origem paterna. É importante entendermos desde o momento que nós fomos concebidos. Durante esse percurso, o que aconteceu com a gente? Vamos resumir o que aconteceu no passado, desde a nossa concepção. É necessário entendermos que durante esse percurso, muitos obstáculos os espermatozoides vão ter que ultrapassar. Por exemplo, o ambiente ácido do útero, que pode chegar a destruí-los, as
velocidades do útero que podem empurrar os espermatozoides para trás, os glóbulos brancos da mulher, células responsáveis por destruir corpos estranhos no organismo, como por exemplo, bactérias, vírus, etc., e que podem atacar os espermatozoides. O fato de entrarem na trompa de Falópio errada, isto é, aquela onde ocorreu a ovulação. Mas se tudo isso deu certo e ele conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos e já está pronto a fecundar o óvulo, o que acontece? Acontece uma carga de aproximadamente 20 milivolts. Aí você pode me perguntar, ixi, matou a mãe. Não, essa carga é muito pequena. Ela equivale a 0,02 volts. Mesmo assim, ela é suficiente para aniquilar todos os demais que estão ao seu redor. Ou seja, você é o vitorioso. Você fecundou o óvulo. Você conseguiu ultrapassar todas as barreiras. Com isso, eu gostaria que você entendesse o seguinte: os espermatozoides mais rápidos podem alcançar o ovócito em 45 minutos. Ovócito é a mesma coisa que óvulo. Então, se ele pode alcançar o ovócito em 45 minutos, enquanto que os demais lentos podem demorar cerca de 12 horas. O que é certo é que os espermatozoides sobrevivem até 72 horas no útero, enquanto que o ovócito só aguenta 24 horas. Portanto, a fecundação é um processo que, para ocorrer, tem que estar muito bem sincronizado. É um milagre da vida. E se é um milagre da vida, nós temos que entender o seguinte: cada um de nós aqui presente somos um milagre da vida. Cada um de nós já passamos por todas as piores dificuldades que deveríamos ter passado. Pois, afinal, foram essas dificuldades que conseguimos ultrapassar que nos fizeram estar aonde estamos hoje. Nós precisamos entender que não somos melhores que ninguém, mas somos capazes de conseguirmos algo se quisermos, se tivermos conhecimento, se tivermos habilidade, mas acima de tudo, impor a nossa atitude. Com isso, não podemos nos esquecer de que a percepção, a inferência e o julgamento nos levará a resultados que até então entendíamos como intangíveis. Com tudo isso, fica claro que eu preciso de você e você precisa de mim. Nós, juntos, conseguiremos atingir resultados que até então pareciam ser intangíveis.